10 horas, 7 minutos. Tal como prometido, a partir de agora, liberdade de expressão com os nossos politicamente incorretos. É contigo agora, Francisco. Ora, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma emissão. Hoje temos o André aqui connosco e nas Ilhas Caimão, Jorge. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes também. Ora, acho que então que podemos começar. Vamos então falar em 3 pontos prévios. Começamos com aquela notícia recente que diz que os professores colocados no Algarve, muitos deles, vão ter de dormir nestas próximas semanas em tendas ou até mesmo em pensões porque não conseguiram arranjar casa devido a esta época alta, ou seja, por causa do turismo. Eu acho que aqui deveria haver mais regras em termos de colocação de professores, ou seja, deviam ser colocados mais perto de casa, ou então, se são colocados tão longe, eu pelo menos acho que o Estado deveria ajudar e ter alguma coisa que pudesse ajudar estes professores que têm de se deslocar durante um ano inteiro, não é? Para longe da sua casa e da sua família, e depois estarem ainda ter estes problemas, estarem a preparar aulas em tendas, eu acho que é um bocado impensável, não é? Bom, falando deste tema, para além de me juntar a tudo aquilo que tu disseste, bom, primeiro, além de ser lamentável, primeiro é um confronto que não tem fim à vista, porque já é um confronto entre o governo e os professores, que já alarga vários governos de há uns anos para cá, mas a situação bate no fundo quando temos docentes a dormir em tendas, à espera de casas, que estão caríssimas pelo preço do turismo. Exatamente. Embora os professores façam parte do ministério mais complexo e problemático que existe em Portugal, e se comportem por vezes como uma corporação, o que eu acho que só os prejudica, os professores são uma posição muito importante e muito nobre na nossa sociedade. Digo sem problema que é a classe social em que eu tenho mais amigos, e portanto conheço bem as suas posições, mas não podem ser constantemente maltratados. Termos uma boa escola no geral também é importante para que eles se sintam motivados para ir trabalhar. Aliás, há 2 dias na TVI, António Costa foi abordado por uma professora que falou que na escola dela nem papel higiênico havia, sobretudo para os alunos. Aqui se vê bem a total falta de investimento nas escolas e noutros sítios por parte deste governo. A meu ver, é uma geringonça que nunca funcionou bem, e para além disso, António Costa ter estado mal nessa entrevista na TVI, como considerou a maioria dos espectadores. Aproveito só para dizer uma coisa rápida, que Nuno Sintra Torres fez um excelente artigo no Jornal Económico, em que diz que quando o Financial Times elogiou o desempenho do governo, era mais um aviso do que um elogio, porque este governo gozou durante esta legislatura de sorte, de desempenho do governo anterior e de uma conjuntura favorável. Portanto, vamos ver se toda esta situação não fragiliza Costa para as próximas eleições, não é? É, exatamente. E também para não falar de algumas escolas que estão quase a cair de podre, não é? Sim, completamente verdade. Partindo para o próximo ponto prévio, queríamos só chamar a atenção para algo que passou um bocado despercebido da maioria das pessoas. Se não estou em erro, foi há 2 dias, na RTP3, passou um documentário estrangeiro, uma jornalista espanhola, entrevistava 2 jovens, não se choquem, mas eram 2 jovens assassinos, contratados, e pelo que diziam, mal pagos até, mas era essa a sua função, para o Peru, o país Peru, se manter separado no que diz respeito a pobres e a ricos, para não haver misturas. Um autêntico apartheid em século XXI. O velho apartheid da África do Sul procurava separar negros e brancos, neste caso, pobres e ricos. Isto é completamente deplorável num mundo avançado e civilizado haver coisas assim. Sim, concordo contigo. Acho que deve haver igualdade em tudo, independentemente de sermos pobres, ricos, de diferentes etnias, devemos ser todos tratados da mesma maneira. E acho que sim, também devemos ver então, quem puder puxar para trás, ver esse documentário que, pelo que dizes, deve estar bom. Ora, passando então para o último ponto prévio, o sorteio da Liga dos Campeões foi realizado ontem na Suíça. O Benfica, a única equipa portuguesa na Liga dos Campeões, ficou no grupo G com Zenit, Lyon e Leipzig. Devo dizer que acho que para mim é um grupo assim até bastante bom para o Benfica, está bastante equilibrado. Não te esqueças que estamos a falar do Benfica, isso não quer dizer nada para aqueles indivíduos. Sim, mas em termos de equipas é o mais equilibrado. E depois temos outros grupos, o grupo da morte, não é? Que tem Barcelona, Dortmund e Inter, coitado é do Slavia Praga, ficou ali junto com estes. E depois o City, que tem aqui um grupo, parece que vai andar a passear, mas vamos ver, porque também é o City, não é? Tu dizes que é o Benfica, mas o City também não anda lá muito bem na Liga dos Campeões.
já é o terceiro ano consecutivo que apanha o Shakhtar Donetsk. Exatamente. É um acordo com a Liga dos Campeões. Sim, mas André, por aquilo que estavas a dizer, estou totalmente de acordo contigo. O Benfica, olha, gozou um bocado da sorte que o Futebol Clube do Porto teve nas últimas duas edições. Sim, por acaso também concordo, sim. No pote 1 apanhou sempre a equipa mais acessível, foi a vez do Benfica desta vez. O Zenit de todos os tubarões era o único que era acessível. Exato. E o Benfica tem aqui um grupo bastante favorável. A meu ver, o Benfica é a melhor equipa das 4, portanto tem todas as condições para passar. E depois há aqui grupos extraordinários, já falaste do grupo do Barcelona, que é o grupo da morte. Exatamente. Mas eu estou aqui também, acho que é aqui muito interessante o grupo D da Juventus e do Atlético de Madrid, com o Bayer Leverkusen, que vai criar muitas dificuldades na Alemanha, estas duas equipas. Exatamente. E o Bayern de Munique e o Tottenham no grupo B vão ter dificuldades em enfrentar o Olympiacos. E depois também o grupo H, que é o último, também tem tudo para ser muito competitivo. Ajax, Valência e um Chelsea na maré vazia, não é? Portanto, vamos ver o que é que acontece. Por acaso vai ser uma Champions muito interessante. Por acaso este sorteio até nem ditou grupos assim tão maus e acho que sim, que podemos ter uma edição de Liga dos Campeões muito boa. Exatamente. Ora, passando então ao nosso primeiro tema, vamos falar rapidamente do clássico do passado sábado, que teve frente a frente Benfica e Futebol Clube do Porto. Aí o Benfica jogou. Como o Francisco previu e muito bem na semana passada, o Porto acabou por vencer o jogo por 2-0, para a tristeza de muitos benfiquistas e para a alegria de muitos portistas. Mas lá está, é como o Francisco dizia bem, o Benfica não jogou, é a opinião. Eu até escrevi um artigo para o blog em que disse exatamente que o Benfica pouco jogou para aquilo que o Porto mostrou nesse jogo. O Porto esteve bastante mais forte no conto geral dos 90 minutos do que propriamente o Benfica, que parece que só acordou ali um bocado mais para o final, a partir dos 60, 55 minutos, não é? E pronto, foi um resultado... Poderia ter sido pior se não tivesse, por exemplo, Vlaco Dimos na baliza do Benfica. E depois lá está aquelas falhas de finalização que os atacantes os avançados do Benfica têm vindo a demonstrar. Eu acho que o Benfica, apesar dos avançados contrata, ainda não fez assim uma aposta muito certeira, porque vendo bem, Jonas, apesar de ser o avançado que era, nestes clássicos também nunca chegou a marcar muitos golos, não é? Portanto, exatamente, como eu disse há uns tempos. Exatamente, portanto eu acho que aqui o Benfica em termos de avançados não tem feito assim grandes contratações. O que é que achas da hipótese de André Silva? Não era má. Era bom, não é? Era muito boa. Mas os bichos não querem. Pois, ao que parece não querem. Mas eu acho que, lá está, esse rumor que o André Silva poderia vir para o Benfica, eu acho que iria ajudar. Iria obviamente causar dores de cabeça a Bruno Lage, mas eu acho que viria ajudar o ataque do Benfica se ele quisesse mesmo ser melhor na Liga e até mesmo na Liga dos Campeões, porque André Silva já é um jogador... Que dor de cabeça, os avançados do Benfica jogar, lembro daquela piada do gato fedorento que é dar-me a tua camisola que eu faço melhor que tu. Não sei o que é que diz, Jorge. Bom, é assim, relativamente ao clássico, grande parte do que disseste eu junto também. Foi um bom jogo, com uma exibição de gala por parte do Futebol Clube do Porto e uma exibição irreconhecível do Benfica. E desculpa eu interromper-te, o Futebol Clube do Porto teve lá jogadores que na época passada nem sequer se conhecia da existência deles e neste jogo estiveram brilhantes. Exatamente, no Futebol Clube do Porto eu destaco o Romário Baró, que é o novo diamante dos Dragões a nível de trabalho no meio campo. Uribe e Luís Dias jogaram de tal forma que estão a fazer esquecer Herrera e Brahimi. O Alex Telles a mostrar porque é que é, a meu ver, o melhor defesa esquerda em Portugal. Zé Luís a surpreender muito pela positiva. E o Marega, que digo sem problema que eu já dizia que não fazia falta com aquela barriga a este Futebol Clube do Porto, mas afinal assim vale muito a pena para os Dragões. E Sérgio Conceição está novamente a fazer renascer a equipa. Já o Benfica, como tu disseste no artigo que eu tive a oportunidade de ver, estava completamente às aranhas, algo incompreensível. A meu ver, o Raul de Tomás e o Seferovic estão em seca. É pouco infelizmente Chiquinho lesionou-se. Sim. O Rafa foi completamente metido no bolso. Pizzi aparecia e desaparecia. A melhor coisa que vimos do Benfica foi Vlaco Dimos, é verdade, está a fazer uma época excelente até agora. E a dupla Ferro-Ruben Dias foi quem a viu e quem a vê neste jogo. É assim, no geral concordo contigo. Eu só discordo completamente de ti quando falaste na arbitragem. É assim, eu não gosto de Jorge Sousa, nem sequer o acho um bom árbitro, nem longe nem de perto, mas este jogo não teve a mínima influência da arbitragem e se nós olharmos para os últimos 5 jogos entre o Porto e o Benfica, houve 2 em que a arbitragem foi muito má. Há 2 anos, no Dragão, o Benfica foi claramente favorecido e o ano passado, na Taça da Liga,
que o Futebol Clube do Porto, a meu ver, foi claramente favorecido no jogo que ganhou 3-1 e que levou à final da Taça da Liga. Portanto, houve um equilíbrio, mas infelizmente as arbitragens portuguesas são o que são, mas nos outros 3 jogos, incluindo este, a arbitragem foi acessível. Portanto, sim, eu não sei se disse, eu disse isso no meu artigo, sim, eu sei, mas não sei se disse que isso não influenciou o resultado, não sei se cheguei a dizer isso. Sim, está bem. Sim, mas lá está, não influenciou, mas não. Ainda assim não sei porque é que fizeste referência à arbitragem. Não, eu fiz referência só porque, pronto, lá está, havia lances em que eu via que pendia para um lado e depois já não pendia para outro, estás a ver? Nessa questão de não haver igualdade de critério. Mas concordo, Sim, não estou a dizer que faltou Bom, Jorge, não estou a dizer tema, que o... Espera só um bocadinho. Não estou a dizer que influenciou, mas concordas que o Pepe ficou com um cartão cor de camisola do Benfica por o VAR? Não vi nada disso. Bom, posso partir para o próximo tema? Sim, para mim sim. Sim, muito bem. Partimos para o próximo tema, que é a questão da Amazónia, que o André no programa passado tratou muito bem. Depois de tudo o que se tem falado, e muito bem, e que junto-me, esta semana houve uma troca de palavras azeda entre Jair Bolsonaro e Emmanuel Macron, sobre se o presidente brasileiro quer ajuda ou não quer. Depois Bolsonaro atacou Macron retribuiu e até vieram à baila as idades das esposas dos 2 chefes de Estado. É assim, esta última das idades é uma questão, também vou abordar. Agora, na questão da Amazónia, quero aqui dizer que Bolsonaro, é verdade que não está nada a abordar bem o problema, e sobretudo o facto de não querer acreditar na existência das alterações climáticas, está a ser o principal cancro da questão. E se a destruição da Amazónia se sentir no mundo todo, Bolsonaro não pode tratar a Amazónia como se fosse só do Brasil. Este é o principal problema. Mas também quero dizer aqui 2 coisas. Há uns dias surgiu nas redes sociais, não sei se é verdade ou se não é, mas se for verdade, Emmanuel Macron foi completamente deitado abaixo no campo da credibilidade. A publicação dizia, e passo a citar, para que conste, o Macron preocupado com a floresta amazónica no Brasil é o mesmo Macron que há um ano atrás aprovou um contrato de mineração de ouro na Guiana Francesa que vai poluir de forma perpétua com mercúrio e cianeto solos e cursos de água, que irá matar 120 espécies protegidas e vai destruir 1.500 hectares de floresta na Amazónia. Pronto, admito que possa ser mentira, mas se for verdade, Macron foi completamente deitado abaixo no campo da credibilidade. E depois, só para concluir antes de passar a palavra, em segundo lugar quero dizer que é evidente que o aquecimento global existe, é evidente, mas se existem ainda pessoas que não acreditam, em parte é devido à sua teimosia, como é o caso de Bolsonaro, Donald Trump, mas também convém dizer que, eu digo sem problemas, que no passado também cheguei a ter dúvidas sobre o aquecimento global, mas foi graças ao estudo do tema que fiz que passei a acreditar. É assim que se aborda o problema e se reconhece a sua existência. Mas também quero aqui dizer que há muitas pessoas que defendem o aquecimento global que também não têm muita credibilidade e que os estudos e as opiniões que preferem não se baseiam em coisa nenhuma. E às vezes até nem são credíveis. Por exemplo, há cerca de 13 anos atrás, um senhor que teve a proeza de perder umas eleições americanas para o Bush filho, o senhor Al Gore, disse que lá em cima uma montanha no glacial ártico ia derreter em 2009. Não derreteu, ainda hoje lá está. Mas está a derreter, provavelmente. Diz-me? Está a começar a derreter, provavelmente. Com certeza, mas o que eu estou a querer dizer é que às vezes fazem estudos infundados com uma data que não se pode fazer, percebes? Sim, eu percebi o ponto que queres chegar, sim. Sim, mas que existe. Isso é um facto. Sim, o que é que tens a dizer? Eu aqui, obviamente, já disse o que disse na semana passada, aqui também concordo com o que tu dizes, só não sabia muito bem dessa que tu disseste do Macron das minas na Guiné. Sim, ontem sim. Portanto, se isso for verdade, obviamente que Macron não é também justo, né? Está a culpar Bolsonaro do que está acontecendo na Amazónia, mas depois já não faz bem nas suas leis também. Portanto, eu acho que aqui tem de haver pelo menos um equilíbrio em questões ambientais, não é? Obviamente que sim, claro. O Macron deve querer preservar a Amazónia tal como todos nós, que é o maior pulmão da Terra, não é? Perdermos aquele pulmão é ficarmos sem oxigênio, não é? Quase, entre aspas, né? Também estou a exagerar um bocado para as pessoas também perceberem isso,
que é uma enorme, é uma imensidão de floresta. André, uma pequena Exatamente. correção. Diz. A Amazónia não é o pulmão do mundo. É verdade, quem produz mais oxigênio são as algas, mas convencionou-se, As assim... Não, as algas. As algas. Ok. Assim como... Mas convencionou-se, assim como se convencionou, por exemplo, na Revolução Francesa, que a tomada da Bastilha... Que a Bastilha era a maior prisão. Sim, a Bastilha não era a maior prisão já na altura, era um grande significado. É por isso que a malta chama o pulmão da terra a Sim, Amazónia. é um exagero, entre aspas, para as pessoas também perceberem que é um meio para ser preservado, não é? É o que significa. Porque não é só pulmão, obviamente tem lá espécies, como o Jorge estava a dizer, que o Macron, se vai avançar com aquela coisa da mineração, vai destruir espécies. Eu acho que aqui devem ser preservados, para além dos indígenas que ainda vivem na Amazónia. Eu aqui, obviamente... Deixa-me só, deixa-me só terminar por dizer esta questão. Pronto, já me juntei ao que tu disseste, André, mas só quero terminar por dizer que, naquilo que eu disse, que é evidente que o aquecimento global existe, e é através de um estudo mínimo sobre a questão que se passa a acreditar nele. Eu acho que se deve apelar às pessoas que não acreditam nele a abordar o tema e, em vez dessas pessoas serem insultadas, seja do que for, ou de burrice, ou algo do género, deve-se mostrar estudos e apelar às pessoas a que adiram a essa questão de que o aquecimento global existe. Acho que é assim que se resolve o problema. Sim, concordo. E isso deve começar das pessoas que estão em cima, ou seja, presidentes, primeiros ministros e essas coisas todas por aí abaixo. Só dizer que eu vi numa notícia ontem que os focos de incêndio na Amazónia já estão a diminuir, portanto um ponto positivo também. Ainda não foram extintos todos, mas já estão a começar a diminuir, portanto é um ponto positivo no meio disto tudo. E é uma questão que já se alarga há bastante tempo. Exatamente. Eu penso que vi que já começaram há um mês. Exatamente. Prosseguimos? Podes prosseguir, sim. Bom, para terminar, o último tema. Está-se a aproximar as legislativas e há uns dias viu-se notícias a dizer que o líder do PSD, Rui Rio, pretendia executar, sendo poder ou não, sendo oposição, juntamente com o PS, um processo de regionalização do nosso país. E já há uns meses se falou que o Presidente da Câmara de Lisboa e o Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia iriam propor no programa do Partido Socialista às legislativas fazer um novo referendo à regionalização depois daquele que aconteceu em 98. Eu respeito essas duas ideias, mas não as percebo. Porquê? É evidente que o nosso país não pode ficar centralizado em Lisboa e Porto, nomeadamente Lisboa. A descentralização é fundamental, mas a regionalização eu acho que é bonita no papel, mas não na realidade, para este processo. Como tu sabes, André, eu recentemente para um trabalho escolar eu falei com um político que me explicou bastante bem esta questão e eu concordo totalmente com a opinião dele e que eu vou passar a prosseguir, que passa a ser a minha também. É assim, nós para descentralizar o nosso país, nós tínhamos dois caminhos a nível estratégico para o nosso país. Um era partirmos para a concretização do princípio constitucional da regionalização e criar as regiões administrativas, com um grau de autonomia que teria de ser fixado, mas que seria, no fundo, uma fonte de poder intermédia entre o Estado Central e o Estado Local. Esse era um dos caminhos. O outro caminho era desenvolver a capacidade que o Poder Municipal oferece e que hoje uma nova realidade, que é a Associação Intermunicipal, oferece, as áreas metropolitanas, as comunidades intermunicipais, em termos de junção de esforços e de gestão de um território mais abrangente, que não apenas o dos concelhos. E foi este segundo ponto que foi avante. É haver, por exemplo, uma junção entre Aveiro e Coimbra para desenvolver o litoral do país, ou haver uma junção entre Viseu e Guarda para desenvolver o interior. Pronto, é isto. O que eu acho é que as duas em simultâneo não são viáveis e não são concretizáveis. E, portanto, a partir do momento em que o Executivo anterior, juntamente com este, quis levar avante um processo de descentralização, que foi este segundo modelo que eu disse, eu hoje em dia não defendo que se deva executar um debate sobre a regionalização. Ou seja, ou bem que queremos levar o processo de descentralização até ao fim, ou bem que não queremos. Porque se nós criarmos aqui um modelo, o primeiro modelo em cima do segundo, ou seja, tu, por exemplo, imagina que tu és Presidente da Câmara de Mangualde, passam-te competências que tu passas a dizer enquanto Presidente da Câmara, mas de repente desenvolve-se a regionalização e o Presidente da Associação Regional fica com os teus poderes. Estás em condições de perder poderes depois de ter ganho? Não me parece, não é? Pois. É algo complicado, mas que pronto, vem ser tem devido ser mudado e obviamente concordo com tudo. Mas sim. Exatamente. Obrigado e até para a semana. Até para a semana, Jorge. Um grande abraço. Até para a semana, ouvintes.